Vamos orar então, queridos. Vamos buscar a face de Deus nesse momento tão especial, como primícia do nosso dia, é algo que nós temos perseverado na fé, perseverado nos caminhos do Senhor, buscando a palavra dEle, buscando a revelação dEle, aquilo que Ele tem para nós, para falar ao nosso coração. Ele é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que levanta o nosso rosto, faz resplandecer o nosso rosto. Todas as manhãs dele se renovam, as misericórdias dele se renovam em todas as manhãs, e nós podemos então nos alegrar mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais um dia na presença desse Deus maravilhoso. Vamos orar então. Obrigado, Deus, por tudo isso que tu és para nós. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu conforto, o Senhor que acalenta o nosso coração, que nos toma pelas tuas mãos, que és o bom pastor, a porta do aprisco. Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos conduz ao caminho, Tu és aquele que aplana o caminho, ou seja, Deus, Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, Senhor Deus. Tu és o firme fundamento da nossa edificação. Tu és, Senhor Deus, a casa na rocha. Tu és, Senhor, a pedra de esquina. Senhor Deus, Tu és, Senhor, o general. Tu és, Senhor, o dono do nosso coração. Tu és a vida, Senhor Deus, que nós encontramos. Tu és o próprio amor. Tu és fiel, a própria representação da fidelidade perfeita. Tu és perfeito em todas as coisas, Senhor. E nós, mais uma manhã, mais um dia, Senhor, nos prostramos na Tua presença. Senhor, inclinamos o nosso coração e, Senhor, pedimos para que o Senhor venha acender, o Espírito Santo venha acender esse fogo nesse altar que somos cada um de nós. Que nessa manhã o Senhor venha resplandecer o nosso rosto. Senhor, aquele que está cansado, aquele que está abatido, que o Senhor venha com bálsamo de vida, de alegria, óleo de alegria ao invés de pranto, Senhor Deus. Senhor, roupagens de festas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos permita nesse dia contemplarmos, Pai, a Tua criação, contemplarmos a Tua beleza em todas as coisas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor seja o médico dos médicos para o enfermo, que o Senhor seja, Deus, o advogado dos advogados para aqueles que têm causas, Senhor Deus, que precisam de atenção específica. Oramos, Deus, para que Tu sejas o pastor dos pastores, que o Senhor seja o empreendedor dos empreendedores, que Tu sejas, Senhor, a medida de demanda e de necessidade de cada um, porque Tu és o nosso provedor. Tu és, Senhor, o nosso maior presente. E no dia de hoje nós nos achegamos a Ti com confiança, nos achegamos a Ti com alegria e júbilo no coração, porque Tu és bom e continua sendo bom. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, esse tempo que nós vamos ter na Tua palavra, esse momento de meditação, e que, Senhor, toda honra, toda glória seja sempre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém a todos que foram chegando. O Stuart está aí com a Gi. Olha que legal, a Trisha. Hi, Trisha. Good to see you. It's been a long time. God bless you. Que legal. O Ceslavo está aí, a Jenny, o Alenir e todo mundo que a gente não consegue ver, que está fazendo parte dessa live aí, desse momento de devocional nas manhãs. Eu quero convidar você a nós avançarmos um pouco mais naquilo que o Senhor vem nos mostrando por meio do livro de Josué, nesse período tão importante, tão maravilhoso que tem sido, eu não sei, eu acredito que eu tenho ouvido alguns testemunhos e tem sido muito legal nós estarmos navegando no livro de Josué, estamos quase chegando ao fim dele, inclusive quero deixar a você aí se houver alguma sugestão de algum próximo livro da Bíblia para nós entrarmos no nosso devocional, fica aí então, você pode colocar depois aí no comentário se você gostaria de fazer o devocional em algum outro livro, o livro de Atos, num dos Evangelhos, ou num dos Profetas, ou num dos 5 do Pentateuco, enfim, se há no teu coração aí alguma coisa, coloca aí, eu vou considerar, é óbvio que eu vou estar orando para buscar a direção do Senhor, para que quando a gente acabar o livro de Josué, a gente então possa começar um outro e continuarmos esse tempo tão precioso pelas manhãs, buscando a face de Deus. O texto que nós temos lá hoje é em Josué capítulo 21, e eu quero convidar você a nós lermos justamente esse período
tão interessante e que fala conosco até os dias de hoje, né? Em Josué capítulo 21, ontem nós falamos um pouquinho a respeito das cidades de refúgio, né? Aquelas 6 cidades que foram separadas para que fossem cidades de refúgio mesmo, né? Cidades onde aqueles que haviam assassinado alguém por acidente ou que estava correndo risco de vida de uma vingança de sangue, correria para aquelas cidades e encontraria refúgio, encontraria um lugar de segurança até que a sua causa fosse apresentada, até que ele fosse considerado inocente, enfim, né? E fizemos os paralelos lindos que esse texto é muito rico e diz para cada um de nós com respeito à nossa espiritualidade, com respeito ao papel da igreja na face da terra, né? E a igreja visível, né? Então aqui agora no capítulo 21, nós vamos encontrar uma nova separação de cidades. E o texto diz para nós lá, nos versículos 1, 2 e 3, o seguinte: os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. Preste aqui agora atenção no versículo 3. E os israelitas, ou seja, aqueles líderes de todas as tribos, obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. Agora a gente pula toda essa distribuição, né, de cidades, terras e pastos, e vamos lá para o versículo 41 do mesmo capítulo 21, onde diz assim: das terras dos israelitas foram dadas aos levitas, ao todo, 48 cidades com os seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. É muito lindo esse texto, é muito legal você ver o perfil de pastoreio e cuidado da espiritualidade e das leis mosaicas, da ética e de todos os princípios da palavra de Deus para com o povo de Deus. Olha só, todas as tribos haviam recebido as suas terras até aqui, né? As cidades de refúgio haviam sido estabelecidas, tudo estava estabelecido. Das 12 tribos, né, todas receberam, 11 receberam os seus territórios, menos a de Levi, que nós sabemos que por ser uma tribo que lá na época de Arão já foi se estabelecido um lugar, uma tribo especializada em cuidar das coisas do Senhor, eles já haviam recebido uma promessa de que a sua possessão era o próprio Deus, né? Que coisa mais linda. Então, das 12 tribos, uma tribo foi separada para todas as atribuições de ordem religiosa, da espiritualidade das pessoas ali. Mas, no momento em que esses líderes religiosos, esses sacerdotes foram então pleitear um lugar para morar, eles se achegaram a Josué e, de acordo com aquilo que Moisés já havia falado, dentre as outras tribos, eles receberam territórios para habitarem, para terem o seu gado, para terem as suas casas, né? As suas cidadelas dentre essas tribos. E esse texto é muito rico porque ele revela para mim e para você o perfil de pastoreio, o perfil de cuidado dos sacerdotes na espiritualidade para com a vida do povo hebreu. Ou seja, não era como um modelo, por exemplo, de monastério, onde todos aqueles líderes religiosos ficavam inseridos num cume de uma montanha ou num castelo longínquo, onde eles não se misturavam com as pessoas, mas muito pelo contrário. Olha que coisa linda! Eles foram literalmente separados, distribuídos dentre as tribos, os espaços territoriais, para que eles então pudessem estar no convívio com as pessoas. Há uma sinergia muito linda aqui que a palavra vem nos apontar entre pastor e ovelha, né? Ou seja, entre os líderes religiosos e as pessoas que estão
vivendo as suas vidas no seu contexto. Então nós encontramos isso muito forte no Antigo Testamento, nesse momento, nas divisões territoriais, onde essas pessoas elas eram então guardadas, cuidadas, acompanhadas por esses sacerdotes. E, obviamente, né, nesse contexto aqui ainda da primeira aliança, que é a aliança da lei mosaica, que é um contexto ético e moral muito forte, que permeia entre nós ainda até hoje no Ocidente, né? A Constituição norte-americana, por exemplo, foi formada, baseada nesses conceitos todos da lei mosaica, que respingou aqui no Brasil e em tantos outros países da América Latina. E nós até hoje vivemos estes valores, né? O valor da família, o valor do perdão da dívida, o valor em tudo que diz respeito aí de ordem civil, né? Nós encontramos muito daquilo que é bíblico até hoje, no meio das leis, no meio dos conceitos todos familiares, dos conceitos de ensino, dos conceitos, né? Claro que está havendo sempre uma desconstrução, né? Isso continua, mas não vamos entrar nesse âmbito aqui porque a gente está aqui focado na espiritualidade. Mas isso continuou no Novo Testamento. Olha que coisa linda, né? Quando Paulo vai escrever ao seu discípulo amado, Timóteo, que já estava pastoreando, por exemplo, uma igreja na cidade de Éfeso, eu quero convidar você a ler esse texto também, que é muito rico e continua reforçando esse perfil de cuidado, esse perfil de pastoreio. Eu quero ler contigo lá em 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 6 em diante, onde o texto diz o seguinte, preste atenção, aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, que já havia sido ungido pastor, já havia sido separado, estava pastoreando, cuidando de todo um povo. E ele diz assim, se der esses conselhos aos irmãos na fé, Timóteo, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo. Olha que coisa linda aqui, preste atenção. Paulo dizendo ao Timóteo como lidar com as pessoas num contexto de vida, num contexto de cotidiano, de dia a dia com as suas ovelhas, né? Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze porque você é jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-la ao serviço do Senhor. Preste atenção no 15. Pratique estas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Né? Não seja, Timóteo, Paulo falando aqui, eu parafraseando, não seja um eremita, você não é um monge, você não vai para o monastério, você não vai ficar enclausurado dentro de uma sala só lendo o livro, mas pratique estas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso, ou seja, a tua forma de viver a vida, a tua forma de lidar com as pessoas, a tua forma de lidar com as suas finanças, a tua forma de lidar com os teus familiares, né, seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Olha que coisa mais preciosa que nós encontramos tanto no Antigo Testamento, né, nessas divisões territoriais, de como o simples fato
de Deus falar a Moisés, agora a Josué, e colocar isso em prática, de que estes sacerdotes deveriam estar no meio do povo, assim como nós vemos agora lá no Novo Testamento, né, quando Paulo escreve a Timóteo, que havia ficado em Éfeso, para continuar pastoreando um povo, dizendo, olha, o teu progresso precisa ser assistido por todos. Você precisa ser observado pelas pessoas. A forma em que você trata as coisas, vive a tua vida, vai falar muito mais do que as tuas pregações de domingo, muito mais do que as tuas oratórias, que também são importantes, que também devem ser fiéis às Escrituras, mas a tua conduta vai falar muito mais. Olha que coisa linda. Tanto que nós vemos lá em Malaquias, que é o último profeta menor ali no Antigo Testamento, no primeiro capítulo, Deus, quando vai dar uma bronca naqueles sacerdotes, ele diz assim, olha, vocês estão fazendo tão errado, estão sendo um modelo tão ruim, que eu preferia que vocês fechassem o templo. Olha que coisa pesada e forte, né? Então, o que nós podemos tirar disso tudo, né? Nós podemos tirar que esse nosso convívio, né, entre pastores, ovelhas, membros de igreja, precisa ser preservado, precisa ser lidado no dia a dia, no cotidiano, né? E que os líderes espirituais, seja você um líder de um grupo pequeno, seja você um diácono, seja você um pastor, né? Continue progredindo na fé, porque a tua vida ela vai falar muito mais do que os teus ensinamentos, né? Então, a Cris está falando aqui, nós somos a Bíblia que o mundo lê, justamente, né? Nós somos a Bíblia que as pessoas estão olhando. Do que adianta se nós falarmos da verdade, mas vivermos na mentira? Do que adianta nós falarmos da pureza de um coração do Senhor se nós vivemos no ódio, na raiva, na facção, né? Mas o Senhor, então, ele nos convida a vivermos num progresso contínuo, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus continue se cumprindo através das nossas vidas e que nós possamos, então, mostrar ao mundo essa luz de Jesus, este sal que salga a vida, que gera sentido na vida, em nome de Jesus. Você que talvez nos assiste, mas que congrega numa outra igreja, se relacione com o teu pastor, encontre no seu pastor a humanidade dele e ajude-o na humanidade dele também. Seja você referência, seja você modelo, né? A Bíblia fala que ferro com ferro se afiam. Esses dias eu estava pensando em relação a isso, falando do relacionamento, da fricção que gera num relacionamento de intimidade. E esses dias eu fui pego pelo Espírito Santo justamente afiando uma faca, né? E eu estava tentando encontrar fio naquela faca que estava mais cega do que o Stevie Wonder. E aí eu passei na lima aquela faca e não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Foram muitas e muitas passadas para que aquela faca pudesse então se tornar um instrumento útil, um instrumento leve no manuseio, para que qualquer corte então fosse feito com esmero, fosse feito com precisão, né? Então, quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós saímos desse ostracionismo, né? E nos relacionamos uns com os outros, né? Estamos no meio, inseridos no meio, num contexto de povo, né? Num contexto de estarmos juntos, num contexto de nos falarmos sempre, mais e mais o Senhor olhará para nós e encontrará em nós um modelo bíblico de comunidade, um modelo bíblico de igreja, um modelo bíblico de como conduzir a vida. Pastores e ovelhas, líderes e liderados, pessoas que fazem parte desse contexto todo de igreja, essa igreja maravilhosa que o Senhor nos presenteou por meio deste favor imerecido que é a graça dele, em nome de Jesus. Então que você nesse fim de semana possa valorizar a tua igreja, valorizar o teu pastor, valorizar este ambiente, né? Não estou falando aqui naquela coisa da honra exagerada, aquela coisa que a gente já ouviu 1 milhão de vezes e viu tantos exemplos negativos, né? Não é isso. É justamente, simplesmente o fato de ser privilegiado neste contexto de convívio, onde há alguém que ensine a espiritualidade por ser um modelo e você também sendo desafiado para crescer e avançar mais e mais nas coisas
do Senhor, em nome de Jesus. Tá bom? Eu quero finalizar com um momento de adoração e hoje está muito especial, porque quando nós começamos a Igreja Refúgio, 9 anos atrás, o pastor Eduardo está aí, que não me deixa mentir, éramos somente eu e ele, tanto que a gente brincava, a gente se chamava de Camargo e Camarguinho. E justamente nessa época, uma música que marcou muito esse nosso tempo, uma música traduzida para o português do Marcos Witt, chamada Eu Te Busco. E eu quero tirar esse tempo contigo de adoração e ministrar a você com essa música, e que você possa então buscar no Senhor e encontrar no Senhor, né, um lugar de refúgio, um lugar de refrigério, e agradecê-lo pelo privilégio da comunhão, em nome de Jesus. Eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco. Eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito. Te amo mais do que o meu ser. Te anelo, te anelo, te necessito. Te amamos, Senhor, te desejamos de todo o nosso coração. E nessa manhã nós acendemos, Senhor, este altar, essas lenhas, Deus, em louvor e amor ao teu nome, Senhor Deus. Recebe, Deus, a nossa adoração nessa sexta-feira. Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco, Senhor. Eu te busco. Eu te busco. Recebe a minha adoração. Te anelamos, Senhor. Te anelo, te necessito. Te amo mais do que o meu ser. Recebe essa nossa verdade, Deus. Te anelo, te anelo, te necessito. Te amo mais do que o meu ser. Aleluia, Jesus. Nós amamos esse nosso Deus.
amamos de todo o nosso coração e somos gratos a Ele por ter nos unido, ter nos dado uma família em Cristo Jesus. E que no dia de hoje, nesse fim de semana, na tua segunda-feira, você possa ser cheio da presença dEle. E se Deus assim permitir, nós nos vemos na terça-feira, tá bom? Não se esqueça de deixar aí as tuas indicações dos livros da Bíblia que você gostaria de continuar esse tempo de devocional, porque muito provavelmente semana que vem a gente já vai começar um novo livro. Deus te abençoe, um beijo no teu coração e um bom fim de semana.